Para compreendermos o que é agroecologia, é importante antes sabermos um pouco sobre a trajetória da agricultura. A história da prática da agricultura se confunde com a própria história da humanidade. Foi o aprimoramento da domesticação de plantas e também de animais que permitiu a nossos ancestrais deixarem a vida nômade e viver de modo sedentário. O sedentarismo a que me refiro aqui não é aquele que seu instrutor da academia vive criticando, viu? Por você passar semanas à frente da televisão, comendo brigadeiro e assistindo o Faustão. A vida sedentária em comunidade é um ponto na evolução. A humanidade começou a transformar o meio ambiente para adaptá-lo às suas necessidades. Significa que, caso ocorresse escassez de alimentos, os seres humanos não precisavam se deslocar em tão pouco tempo, mudando-se desesperadamente de um lugar para outro em busca de vegetais para coletar e animais para caçar. Não que a coleta de frutos, a caça e a pesca tenham sido abandonadas, mas passaram a coexistir com a agricultura, que, a partir daquele momento, tornou possível os seres humanos produzirem seu próprio alimento. A transformação foi tamanha que arqueólogos, a começar por Gordon Childe, a intitularam de Revolução Neolítica, ou Primeira Revolução Agrícola, ocorrida há mais de 12 mil anos. A mudança na forma de obter alimentos e o início da vida agrícola sedentária acarretaram inúmeros efeitos correlatos, como o aumento da população, o surgimento de vilas, a divisão do trabalho, a especialização de funções, em resumo, a formação de sociedades muito mais complexas do que a vida nas cavernas. Pouco a pouco o cenário social foi se alterando, e o ambiental também. Com exceção de plantações às margens de rios, a agricultura pré-histórica dependia de técnicas rudimentares e esgotavam o solo após um tempo. O sistema de cultivo, baseado em derrubadas e queimadas, causou ao meio ambiente uma alteração sem dúvidas mais significativas do que antes. Porém, como não havia tanta gente assim no mundo e a tecnologia não era avançada a tal ponto, as dimensões do impacto ambiental passavam longe de produzirem uma crise em escala global, como a que a agroecologia tem tentado responder atualmente, na era contemporânea. Pronto, depois dessa introdução, agora podemos falar sobre agroecologia. Mas antes, um recadinho. O Diacrônico é um espaço de introdução e discussão sobre temas das ciências sociais e humanas. Se considerar relevante o nosso trabalho, peço que se inscreva no canal. De acordo com o agrônomo chileno Miguel Altieri, uma das principais referências no assunto, a agroecologia fornece uma metodologia para a compreensão profunda do funcionamento de agrossistemas, incluindo e relacionando a agronomia aspectos ecológicos e socioculturais para produzir de forma sustentável e com equidade social. Embora a definição da agroecologia seja ainda motivo de bastante discussão entre especialistas, aliás, qual termo ou conceito nas ciências humanas e sociais não é, certo? Pesquisadores como o agrônomo brasileiro Francisco Caporal têm insistido no caráter científico multidimensional da agroecologia. Para sintetizar uma definição nesse vídeo, apontamos 3 significados que se integram. Primeiro, a agroecologia é uma ciência ou área do saber, com cursos técnicos, bacharelados e pós-graduações, e que agrega outras ciências de outros saberes, como de comunidades tradicionais. Segundo, é um conjunto de técnicas utilizadas pela agricultura com o objetivo de produzir alimentos de maneira ecologicamente sustentável, mimetizando a natureza a fim de causar o menor impacto ambiental possível, como o sistema agroflorestal e o não uso de insumos químicos, os famigerados agrotóxicos. E terceiro, é um movimento político, que visa oferecer uma alternativa ao desenvolvimento rural, distinta do modelo convencional, que para fins didáticos poderíamos chamar de agronegócio. Isto é, latifúndios monocultores, alta mecanização, uso de agrotóxicos e de fertilizantes industriais, com vistas à exportação de gêneros primários e concentração de renda. A agroecologia tornou-se conhecida no fim do século XX, justamente por se contrapor à chamada Revolução Verde, eclodida nos países desenvolvidos no período pós-guerra. Apesar do nome bonito e da proposta sedutora de acabar com a fome no planeta, a transformação promovida pela Revolução Verde trouxe uma série de consequências negativas. Qual foi a principal ideia colocada em prática? Bom, aumentar exponencialmente a produção e a produtividade. A questão é como
fazendo uso extensivo de mecanização na agricultura, de sementes geneticamente modificadas, de fertilizantes químicos e de agrotóxicos, como herbicidas e inseticidas. A série de problemas gerados pela dita revolução envolvem questões sociais e ambientais, desemprego no campo, redução e perda de importância de pequenos agricultores que não possuíam capital para investir na modernização, nem foram agraciados com subsídios do governo, aumento da concentração fundiária e, por essa razão, êxodo rural, que, por sua vez, vai desembocar em outros inúmeros problemas relacionados à urbanização desordenada. Na esfera ambiental, ocorre perda da biodiversidade, aumento do desmatamento para abertura de novas áreas produtivas, erosão do solo, contaminação de cursos da água e de alimentos e redução da capacidade de regeneração do ecossistema. Parece que essa tal Revolução Verde era tão verde como o cantor Belo é belo. No Brasil, a agroecologia tem um papel importantíssimo a desempenhar e para isso enfrenta inúmeros desafios. O país, cujo nome deriva de um recurso natural explorado pelos colonizadores, possui uma trajetória histórica intimamente relacionada à agricultura, inclusive indígena. Com exceção do período aurífero, o Brasil sempre teve como sua principal atividade econômica a produção agrícola. Boa parte da historiografia e da sociologia do século XX se debruçou sobre a questão que envolvia e ainda envolve as elites do país. Um autor clássico como Caio Prado Júnior vai afirmar que o Brasil se integrou ao capitalismo mundial pouco depois que a metrópole Portugal o conquistou como colônia. A função do Brasil seria de mero fornecedor de gêneros primários, como açúcar, tabaco, algodão e café, ao comércio europeu. Nossa economia e sociedade teriam sido moldadas por estruturas produtivas sem atenção a necessidades que não fossem o interesse do mercado de fora do país. Para escapar ao fardo de ser uma espécie de fazenda da Europa, historiadores como Nelson Werneck Sodré apontavam nos anos 50 a necessidade do Brasil se industrializar, mas as vozes da elite rural defendiam uma suposta vocação agrária. Argumento utilizado até os dias atuais, a fim de resguardar os interesses de latifundiários, mantendo as coisas como estão. Diante desse histórico, vocês viram que eu não estava exagerando quando eu disse que a agroecologia enfrenta inúmeros desafios no Brasil, né? E não para por aqui. A chamada bancada ruralista na Câmara dos Deputados e no Senado Federal é uma das mais numerosas e influentes. Atuando como representante da continuidade do modelo agrícola convencional e de uma estrutura fundiária que remonta à época das capitanias hereditárias, a bancada é composta por proprietários de terras, empresários do ramo agropecuário ou seus agentes. Concentra centenas de milhares de hectares de terras, segundo dados fornecidos pelos próprios parlamentares ao STF em 2020. Não bastasse isso, conforme aponta a pesquisa A Quem Pertence as Terras Brasileiras, publicada em 2019 na revista internacional Land Use Policy, 176 milhões de hectares de propriedades privadas estão dentro de áreas públicas, indicando o problema grave da grilagem de terras. Na disputa pela posse de áreas com potencial produtivo, queimadas em grandes proporções são recorrentes, como as que ocorreram recentemente em áreas protegidas na Amazônia e no Pantanal. Além, é claro, de conflitos fundiários violentos entre fazendeiros e povos tradicionais, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, etc. No ano de 2019, houve um aumento de 23% de conflitos no campo em relação ao ano anterior. Realmente, o papel da agroecologia não é fácil, mas ela vai chegando à realidade de pequenos produtores, por meio de cooperativas e associações. E para não dizer que não falamos das flores, um exemplo são as várias comunidades de quilombolas, caiçaras e caipiras no Vale do Ribeira. Mostraremos uma delas no próximo vídeo. Até lá!